as nossas Bíblias, no livro do profeta Jeremias, nós já lemos hoje aqui, mas vamos ler o capítulo 29. Jeremias capítulo 29. O nosso tema é quando Deus diz sim. Os 2 últimos domingos eu falei sobre quando Deus diz não. Falei do apóstolo Paulo e do Senhor Jesus. E hoje eu quero falar quando Deus diz sim. Jeremias capítulo 29. Jeremias 29 diz o seguinte: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, e não vos diminuais, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém. Nesse texto, o povo de Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia, estava desamparado, e Jeremias mandou uma carta para o povo, dizendo para o povo assim: Deus está dizendo sim para vocês. Sim para o que vocês anseiam, o que vocês desejam, o que vocês esperam, o que vocês querem voltar para a sua terra. Deus vai dizer sim. Deus vai manifestar o sim. Mas antes desse sim acontecer, antes de acontecer isso que vocês estão ansiando, vocês precisam entender e aprender algumas coisas. Ou seja, antes da manifestação do sim de Deus para os anseios do seu povo, o povo precisa aprender algumas coisas. Nesse texto, às vezes você está buscando algo, está esperando, e você acha que é um desejo, é um sonho, é um projeto legítimo, não é nada egoísta, não é nada mesquinho, é uma coisa que Deus colocou no seu coração, e você está esperando e não se concretiza, e às vezes você não vê acontecer. E é mais ou menos isso aqui que o texto está falando, e o que eu vou falar aqui diz isso. Antes do sim de Deus, nós devemos aprender algumas coisas. Primeiro, o que esse texto diz que a gente deve aprender? Primeiro, entender que o não é pedagógico, que o não, a correção de Deus, a disciplina de Deus tem um propósito. O povo de Israel, que Deus tinha chamado, tinha escolhido, tinha abençoado, tinha feito bênçãos, o povo sistematicamente, continuamente se desviou dos caminhos do Senhor. O povo entrou na idolatria, na violência, na injustiça, na imoralidade. Os reis fizeram o que era mal, abominações, e Deus enviou os profetas advertindo, chamando, pregando, e o povo não se converteu. E Deus falou: olha, vou ter que disciplinar.
É como um filho que você está advertindo e ele não obedece, só assim, vai ter que apanhar. Porque vocês não aprendem de outro jeito. Deus fala, então vai vir o castigo, e veio a Babilônia, Nabucodonosor veio com seu exército, invadiu Judá, invadiu Jerusalém, destruiu boa parte da cidade, tirou a população, levou cativo, preso lá, e o povo saiu chorando, lamentando, reclamando, brigando, odiando o Nabucodonosor, e aí Jeremias fala e diz assim, quem levou vocês cativo? Não foi Nabucodonosor, fui eu. Às vezes está acontecendo uma coisa ruim, um problema, uma adversidade, uma tribulação, alguma coisa, e você fica com raiva e tal. Aí Deus fala, sabe que isso daí, por trás disso, está a minha mão. A minha mão está agindo na sua vida, e você não percebeu. É o que Hebreus capítulo 12, o apóstolo que escreveu diz, olha, Deus disciplina o filho que ama. Deus disciplina, o filho que é rebelde, ele disciplina, ele corrige para o seu bem. Então Deus está corrigindo Israel aqui. Então às vezes quando os nossos projetos, os nossos sonhos, os anseios legítimos do nosso coração não acontecem, e a gente enfrenta a adversidade, às vezes é Deus que está corrigindo e trabalhando na nossa vida, no nosso caráter, no nosso procedimento, na nossa conduta. Primeiro. Segundo, mesmo sem o sim chegar, sem a libertação vir, o povo está lá sofrendo, o povo está sendo escravizado, e o povo está querendo voltar para a terra de Israel, Deus fala para eles assim, olha, enquanto o sim não chega, enquanto a sua sorte não muda, segundo, tenha uma atitude positiva. Tenha uma atitude positiva. Vocês estão na Babilônia, trabalhem pelo bem da Babilônia, trabalhem pelo bem dessa cidade, ore pela paz e prosperidade dessa cidade, faça algo de bom. Ah, mas eu não vou fazer nada, eu vou ficar de birra, eu vou ficar chateado. E aí tem gente que assume assim um complexo de coitadismo, coitadinho de mim, tudo é errado para mim, nada vai me dar mais certo, tudo na minha vida, eu tenho uma maré de azar, eu tenho uma nuvem negra na minha cabeça, e a pessoa vai se inferiorizando, vai se tornando pessimista, e diz assim, Deus não atende a minha oração, Deus não dá o que eu peço, eu já pedi, e Deus só abençoa o outro, aí a pessoa vai colocando sobre ela essa mentalidade de coitadinho, de vítima, de que as coisas não acontecem com ela, e vai desenvolvendo uma atitude negativa. Pessoas negativas geram negatividade na sua vida, e encontra pessoa negativa. Toda aquela pessoa que diz para você assim, ó, tudo dá azar na minha vida, acredite nela, dá azar mesmo. Dá azar. Que a pessoa que chega para você assim, nada dá certo e tal, sai até de perto que daqui a pouco o azar chega em você. Aí você fala, louco pastor, isso é superstição? Não, é psicológico. É psicológico, é emocional. Uma pessoa pessimista, negativista, ela contamina o ambiente, ela azeda a alma dos outros, ela entristece as pessoas. Uma pessoa que se vê que a vida está contra ela, tudo é contra ela, tudo dá errado para mim, tudo para mim é mais difícil, ela absolutiza isso no seu interior, e ela projeta isso sobre tudo, está no olhar dela, está na vida dela, ela vê isso em todo lugar. Deus diz assim, não caiam nessa ideia, não entrem na Babilônia e sejam odiosos com o povo da Babilônia. Não se escondam, não fiquem num gueto, não fujam, não se isolem, mas trabalhem pelo bem da cidade. Busquem o bem da cidade, façam algo produtivo, sejam positivos. Não há nada mais positivo do que um versículo de Filipenses capítulo 4, no finalzinho de Filipenses, versículo 19, quando Paulo está lá preso no calabouço romano, debaixo do imperador. Paulo está lá, ele escreve a carta dele, o apóstolo, e diz assim, os santos da casa de César vos saúdam. César é o imperador, matando os cristãos. Paulo está preso. Paulo podia chegar lá e falar assim, coitadinho de mim, o imperador quer me matar, todo mundo me odeia, e Deus não me ajuda, e Deus me deixa preso nessa cadeia, e Deus não dá uma mãozinha, e eu estou aqui sofrendo também, vou ficar de birra, não vou falar de ninguém de Deus, eu não quero saber, eu vou azedar meu coração, eu vou emburrar a alma, eu vou ficar uma pessoa enfesada.
Você sabe que a pessoa enfesada é que tem muitas fezes aqui, né? Ela não desce, fica aqui presa. Tem gente que é assim, enfesada. Então, Paulo estava lá, mas não desenvolveu essa atitude. Ele falava, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. Eu estou nessa cadeia, mas Deus tem um propósito para mim nessa cadeia. Os guardas de César vêm, a guarda pretoriana, e ele vai evangelizando um por um dos soldados. Daqui a pouco, na casa de César, o lugar mais anticristão, Paulo diz, na casa de César tem crente, tem discípulo de Jesus, tem santos, porque eu estou aqui, mas a palavra de Deus não está. Às vezes você está num trabalho que você não gosta, às vezes você está até numa cidade que você não gosta, às vezes você está enfrentando uma adversidade, fala assim, mas não era isso que eu queria, não é isso que eu busquei a minha vida. Olha, mas Deus disse assim, seja positivo, seja positivo. Ainda não chegou o que eu tenho para você, mas nesse tempo, tenha uma atitude positiva, abençoe o lugar que você está, abençoe o tempo da sua vida, abençoe esse momento da sua existência, não se isole, não se feche, mas seja bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, quando o sim de Deus não chega, nós devemos praticar ações, atos de semeadura. O Senhor diz aí no versículo 5 e 6 do capítulo 29, olha, edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. O Senhor está falando, olha, vocês estão num momento de disciplina, de adversidade, de problema, de angústia, mas semeiem coisas boas, plantem árvores, plantem pomares, façam coisas boas, casem suas filhas, filhos, aumentem a população. Semeie, vai semeando, semeie com fé, vai semeando, faça atitudes e ações que vão dar uma colheita, talvez nem você vai ver, mas os seus filhos verão. Nosso dever de semear um futuro melhor, que o texto vai falar aqui na frente, semear uma vida melhor, semear um mundo melhor, semear uma cidade melhor. Ele diz assim, plantem pomares, plantem árvores, ainda que vocês não comam do fruto, seus filhos vão comer. Ainda que vocês não vejam o resultado, mas faça de sua vida uma semeadura. Agora você fala assim, não, enquanto eu não tiver do jeito que eu quero, eu não vou fazer nada. Né? E ele fala assim, não, enquanto eu não aposentar, eu não vou me dedicar a Deus. Eu estou trabalhando, não dá para fazer nada para Deus agora. Quando eu aposentar, essa deve ser uma das 3 maiores mentiras que eu já ouvi na vida, né? Essa é uma das, está entre as top 5, as 5 maiores. Quando eu aposentar, eu vou dedicar minha vida a Deus, né? Quem fala assim está mentindo para si, mentindo para Deus. O outro fala, não, mas quando chegar, quando isso acontecer, semeie agora. Semeie nessa terra que você não gosta. Plante nesse lugar que você não gosta. Semeie na vida do seu vizinho que você não gosta, do seu patrão, do seu empregado, daquele que você não gosta. Vai semeando. Mas eu não vou ver o resultado. Você está semeando para o futuro, para a eternidade. Você não está semeando para aqui. Deus está falando, faça essas ações. Essas ações, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes, diz o Salmo 126, vai semeando, vai fazendo coisas boas, que produzem resultado, mas creia, não pense apenas em si mesmo no seu tempo. Muitos aqui falam, mas eu não vou ver, eu quero voltar para Jerusalém. Deus fala assim, enquanto o sim não se manifesta, semeie coisas boas. Plantem árvores, construam casas, habitem nelas, dê os seus filhos e filhas em casamento, vai crescendo, vai multiplicando, não fique de braço cruzado, não fique esperando, não fique fechado, mas pratique isso daí, vai semeando. Semeadura. O apóstolo Paulo diz, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, mas o que semeia com abundância colherá. O apóstolo Paulo diz assim, aquilo que o homem semear, isso vai colher, Gálatas. A semeadura da nossa vida, o que nós temos semeado? O que nós temos semeado?
para os nossos filhos, para os nossos netos, para o futuro, para a cidade, para o reino de Deus, para a eternidade que nós temos semeado. Quarto, enquanto o sim de Deus não se manifesta, ele nos ensina a esperar o tempo certo, o tempo de Deus, o Kairos de Deus. O Senhor diz aqui, raramente Deus dá data, nesse texto aqui ele dá o tempo, versículo 10, ele diz assim, olha, vocês só vão sair daí quando completar 70 anos do exílio. Em uma tradução diz assim, nem um dia a mais nem a menos, é 70 anos. Então vocês vão ficar aí 70 anos. Vocês não vão voltar, tem os profetas adivinhando, não, vocês vão voltar, Deus, mentira, o Senhor disse, são 70 anos. Agora, por que 70 anos eu não sei, alguns dizem por causa da geração, uma geração é 40, outros dizem 70, eu não sei, mas Deus escolheu essa data, Deus sabe o tempo e diz assim, é 70 anos, Deus tem o tempo certo, a hora certa. Por que Abraão precisou esperar 25 anos para ver o filho dele? Por quê? Deus prometeu, ele tinha 75, o filho nasceu, ele tinha 100. 25 anos, porque o povo no Egito esperou 400 anos para Deus libertá-los, 400, por quê? Eu também não sei. Porque José, do sonho até a realização da promessa, levaram 20 anos, por quê? Porque Deus estava trabalhando, Deus estava agindo, Deus sabe o tempo, Deus conhece tudo isso, e ele diz, são 70 anos, alguns vão dizer assim, mas a gente vai morrer, não vai nem voltar mais para Jerusalém, então plante, trabalhe, desfrute aqui, mas os seus filhos vão voltar, a nova geração vai voltar, mas Deus diz, eu tenho o tempo certo, eu sei a hora certa, não adianta você ficar apressado, não adianta você querer balançar a árvore, pode cair o fruto verde, não, Deus tem a hora, é o Kairos, é o tempo certo, é o tempo de Deus, a palavra do grego Kairos, e a gente tem o Cronos de cronologia, que é o tempo comum. E tem o Kairos, que é o tempo certo, o tempo oportuno, o tempo de Deus. É o tempo que Deus fala, é agora, chegou, pronto. É o que a gente ora. É o que eu oro, quando eu venho num culto, por exemplo, quando eu estou pregando aqui, que alguém que está esperando algo há 20 anos, Deus lá do céu diz, é hoje, é agora, é o seu dia. Eu oro, eu creio que alguém que está esperando uma bênção, orando, clamando aí há anos e anos, e eu oro, eu fico na expectativa. Quando eu estou pregando uma mensagem igual essa, eu vou orar aqui, e eu creio, e eu oro para que pessoas que estão esperando uma coisa há 30 anos, hoje seja o Kairos de Deus, o tempo aceitável, o tempo oportuno, o dia que o Eterno olha lá de cima e diz, chegou o seu dia, aleluia. Conheço pessoas, a pessoa orou 30, 40 anos, a pessoa não convertia, aí chega um dia que Deus se levanta e diz assim, é agora, você não escapa, hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia do Senhor. É o dia, é o Kairos. Você vive nessa expectativa, quando será, Senhor? Nós estamos buscando, orando, na expectativa. Senhor, eu não quero apressar. Eu sei que o Senhor tem o tempo certo, eu tenho essa esperança no Senhor. Mas eu tenho essa expectativa. De que sonhos, projetos, avivamento, despertamento, a colheita espiritual vai acontecer. Vai acontecer. Aquilo que a gente tem semeado pela fé, nós vamos colher. Paulo diz, quem é o semeador, quem é o agricultor que planta e não espera colher? Todo mundo que planta está esperando colher, não está errado, Senhor, é a colheita. Mas Deus tem o tempo, Deus tem a hora, tem situações que a pessoa, ela nem vê na vida dela, mas os seus filhos veem. Nós hoje às vezes recebemos e colhemos bênçãos que os antepassados oraram por nós e nós recebemos essa bênção. Às vezes a nossa igreja está aqui hoje porque homens do passado oraram, clamaram, pregaram, e nós hoje somos colheita de outros. Porque um planta, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. É assim, mas Deus tem o tempo certo. Quem sabe, hoje é o tempo sobremodo oportuno. É o dia que o Senhor vai fazer para você aquilo que você está pedindo, aquela cura, aquele milagre, aquela promoção, aquela salvação de um parente, aquela libertação,
de um pecado. É hoje o dia que o Eterno diz: chegou a sua hora. Chegou o seu dia para a sua casa e para a sua família, em nome de Jesus. Espere o tempo certo. Quinto e último. Antes do sim chegar, nós precisamos confiar sempre que Deus tem o melhor para nós. Sempre, sempre. Versículo 11, versículo maravilhoso. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, o plano, o projeto futuro que vocês esperam. O Senhor diz: eu tenho pensado e planejado, eu tenho um plano pronto sobre vocês, e eu tenho trabalhado, não é o mal, eu não quero o dano de vocês, eu não faço mal, eu quero o bem. Eu tenho pensamentos de shalom, de paz, de prosperidade, para dar para vocês o futuro que vocês estão planejando. E Deus age e diz assim: vocês precisam confiar em mim. Eu disciplinei, eu castiguei, eu julguei, para corrigir, mas agora que vocês estão entendendo, que vocês estão se convertendo, diz o Senhor, tudo isso foi para o seu bem. Foi para o seu bem. O Senhor não se agrada de corrigir, disciplinar. Ele faz isso sempre para o nosso bem. E agora eu estou pensando o melhor para você. Pensou quando alguém chega em você e diz assim: estava pensando em você. Aí você fala: é coisa boa ou coisa ruim? Eu pensando em coisa boa. Estava pensando em você. Agora imagine Deus. Chega assim: sabe, eu tenho pensado em você. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho um propósito de realizar em você o melhor meu na sua vida. E aí no texto que eu fico mais assim admirado, é João capítulo 2, das bodas em Caná da Galileia, quando Jesus vai para aquela festa de casamento e o vinho acaba. O vinho acabou, acabou a festa. A festa durava vários dias, às vezes durava 7 dias. A festa acabou. O noivo vai ser envergonhado: cadê o vinho? Acabou o vinho, acabou a festa. Aí Jesus vem, enche as talhas de água, fala assim: agora prova. E quando ele prova, sai um vinho melhor do que o anterior. Melhor do que o anterior. É isso que me impressiona. Que ele não fez um vinho igual. Todo mundo toma. Que vinho bom. Que vinho melhor, muito melhor. Fala, os caras dão o melhor no começo. Depois está todo mundo já meio assim, toma ruim. Agora você deixou o melhor para o final. E Jesus fez o vinho melhor. Para mostrar para nós que o que Deus sempre faz por nós é o melhor dele. Porque ele já deu o melhor que tinha para dar. Ele deu Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele morreu na cruz em nosso lugar. O melhor que Deus tinha, o plano perfeito e eterno, o seu Filho bendito e glorioso, que se fez homem, levou os nossos pecados, o nosso castigo. E Deus diz: olha, eu dei o melhor. E aí Paulo em Romanos 8,32 diz assim: por que você fica preocupado? Se Deus já deu o melhor que ele tinha, ele não vai dar o resto que você precisa? Romanos 8,32, se eu dei o melhor, você acha que eu não vou dar o resto que você precisa, da sua necessidade? Então, você precisa confiar. O problema é que a gente não confia, a gente fica com medo. Será? A gente vai, está bom demais para ser verdade. Será que Deus não vai cobrar isso de mim? Será? Você está preocupado, você está achando que Deus é aquele sádico cósmico que fica lá para castigar você. Tem muita gente que não tem atração por Deus, gosto por Deus, amor por Deus, porque vê um Deus assim. Um Deus que não tem prazer no nosso prazer, um Deus que não tem alegria na nossa alegria. O Deus da Bíblia é um Deus que tem prazer em nos abençoar. Que tem prazer em nos abençoar. Que tem prazer em nos fazer melhores nele. Quando ele nos castiga é para nós nos tornarmos melhores e mais próximos. Então quando o sim não chega, é porque Deus quer fazer isso na nossa vida. Nós entendemos o não dele, desenvolvemos a atitude positiva, praticar ações de semeadura, esperar o tempo de Deus, confiar que Deus tem o melhor. Agora, segunda parte da mensagem, essa era a primeira. Segunda, quando Deus diz sim, aí presta atenção, no versículo 12 e 13, do texto que eu li. Olha o que o Senhor diz: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando Deus diz sim, quando a gente o busca de todo o coração. Agora você presta atenção, Deus prometeu um monte de coisa. Olha isso aqui, agora ele diz: mas vocês vão me buscar, vocês vão orar, vocês vão clamar.
Buscar-me-eis e vocês vão me achar. Quer dizer, a promessa está aí. Deus prometeu, o plano está feito. O que você precisa fazer para que o sim se realize, se manifeste? Buscar a Deus de todo o coração. Porque antes do exílio, vocês não me buscaram. Antes do exílio, vocês buscaram a imoralidade, a idolatria. Antes do exílio, mas agora que vocês estão quebrantados, quebrados, humilhados, agora vocês, para receber essas promessas, para que as promessas se cumprem, vocês precisam buscar. E aí tem promessas de Deus que são decretos eternos, eles se cumprem. Agora tem promessas de Deus, são promessas condicionais. Deus fala, isso vai acontecer se você fizer isso. E essas promessas vão se cumprir se vocês buscarem. Quando tem a promessa do juízo e o povo se arrepende, e Deus fala assim, não vou castigar, tem a promessa de bênção, e o povo não recebe. Não recebe, Deus fala, então não vai se concretizar. Eu tenho esse plano para você, mas você não buscou de todo o coração, então não vai receber. Então não vai receber. Você vê num culto, está aqui 3, 4 pessoas orando, um está no Espírito, está recebendo a palavra, a promessa. O outro está assoviando, o outro está cochilando. O outro está pensando em ir logo embora para casa. Um está recebendo a promessa, o outro fala, esse pastor fala demais, demora. Vou perder os gols do Fantástico. Demora, culto demorado. E o cara está lá buscando. Aí sai daqui, agarra a palavra, agarra a promessa e diz, é isso que eu vou viver, Senhor. Eu vou grudar na tua palavra, eu vou agarrar a sua palavra, eu vou agarrar em Deus, na sua promessa, vou viver nela, vou orar nela e vou te buscar, Senhor. Um dos maiores homens de Deus na história, chamado Charles Finney, século XIX, avivalista, advogado, ele ia na igreja. Ele ia na igreja, ele criticava tudo. E pastor é simplório. O povo simplório e tal. Mas Deus estava falando com ele. Você precisa se arrepender, cara. Você precisa mudar de vida. E ele ouvia a palavra. E ele falava assim, não, eu sou de Deus. Mas ele não experimentava no coração. E um dia Deus foi incomodando. Ele falou assim, hoje eu preciso ter certeza que eu sou salvo. Eu tinha medo. Não tinha certeza que ele era salvo, que ele era perdoado, que ele era redimido. Ele falou assim, vou num bosque, tinha um bosque. Ele falou, lá eu vou buscar Deus, lá eu vou orar. E lá ele foi para o bosque, lá ele começou a orar. Ele falou, Senhor Deus. Ele começava a orar e ele olhava. Se tiver alguém da cidade aqui vendo eu orar, o que vai pensar de mim? Aí ele, Senhor Deus, estou aqui para entregar minha vida para o Senhor. Quero me converter. Aí ele ouviu um barulho. Será que tem alguém que vai pensar que eu sou doido, que eu sou fanático, que eu sou crente agora? Aí ele começou. Aí ele orava. Aí ele falou assim, mas Senhor, não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada. Cadê esse negócio? Cadê? Eu quero ser salvo, eu quero sentir que eu sou perdoado, eu quero sentir que o Senhor mudou a minha vida. E tal, e ficou lá. Aí nesse meio tempo, o Espírito Santo veio e trouxe para ele aqui, ó. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando ele ouviu isso, ele se prostrou de joelhos e começou a clamar e esqueceu dos outros, falou, Deus, converte o meu coração, muda a minha vida, perdoa os meus pecados, e começou a clamar. E ele diz que o Espírito Santo veio sobre ele como ondas de amor fluindo na sua alma, que ele experimentou uma alegria, um gozo, uma paz que ele nunca tinha experimentado, e aquele homem foi cheio do Espírito Santo, como um dos homens poucos na história que alcançaram para Jesus mais de 500.000 almas. Mas naquele dia ele buscou a Deus de todo o coração e a vida dele foi mudada. Quem sabe Deus tem algo grande para você. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus quer realizar algo e você não tem se colocado no lugar da bênção e da promessa. Você não tem agarrado a promessa. Você não tem colocado no lugar de Deus, Senhor, eu quero, eu preciso, eu necessito, eu recebo. Faz em mim, Senhor. Faz em mim. Já ouviu aquela história do irmão que sonhou, que foi lá para o céu? Isso aí não está na Bíblia, viu, irmão? Não vai confundir, dizer que eu falei que está na Bíblia. Isso aí é sonho, essas coisas, é ilustração de sermão. E chegou lá no céu e tinha uma sala lá cheia de presentes grandes, enormes, maravilhosos.
E o cara falou, esses presentes aqui, seu, ele falou, tudo para você. Eu falei, o senhor está de brincadeira. Eu ganhei cada presentinho pequenininho. E estava tudo aqui, né? Por que o senhor não mandou? Estava esperando você pedir. Estava esperando você pedir. Você não orou, você não buscou, você não clamou. Estava tudo preparado para você, mas você não me buscou. Quando Deus diz o sim, quando a gente o busca de todo o coração. E ele diz, quando você busca de todo o coração, eu me darei a você, eu ouvirei, eu virei até você, eu virei e me darei, me revelarei e falarei com você e restaurarei vocês, diz o Senhor. Vou trazer vocês de volta para a sua terra, vocês vão voltar para Israel, para Jerusalém, vou restaurar a sorte de vocês, vou mudar a sorte de vocês. Mas ore, clame, eu tenho isso para vocês. Deus vai restaurar. O livro do profeta Joel, pouca gente lê o livro do Joel, mas o Joel é um livro interessante, que vem uma praga de gafanhoto. Estava vindo a praga assim, ia destruir toda a plantação, uma cultura que o povo vivia de plantação, vinha uma praga de gafanhoto, estava vindo como um exército. O texto parece que é gafanhoto, parece que é um exército poderoso, estava destruindo tudo ao redor e estava vindo para Israel, e o povo em pecado era o juiz de Deus. Aí o profeta fala, arrependei-vos, convertei-vos, rasgai as vossas vestes, chorai, clamai, porque o juiz de Deus está vindo, o juiz de Deus está vindo. E aí os gafanhotos atingiram uma parte da plantação e começou a destruir, e o povo clamou ao Senhor. Se arrependeu, destruiu uma boa parte, mas o povo se arrependeu de verdade e clamou ao Senhor. Aí Deus faz uma promessa maravilhosa, diz assim, porque vocês se arrependeram, se converteram de coração, restituir-vos-ei os anos que foram roubados e foram destruídos pelos gafanhotos. Eu vou dar tudo de volta, diz o Senhor. Eu vou encher seus celeiros, seus lagares, vocês vão produzir, porque vocês se renderam a mim. Eu vou abençoar vocês. Será que a chuva em São Paulo não é hora da gente clamar, Senhor, abençoe essa terra? Traz chuva para São Paulo, perdoa, Senhor, o nosso preconceito. Eu brinco aí, aparentes aí. Bom, vou falar, se achar ruim, então pode deixar. É Deus, bom, eu estou falando aqui, a Gelson não é a palavra, sou eu, não estou fora do púlpito. É Deus falando, não, fica falando mal do nordestino, vai virar nordestino, tudo sem água. Se arrependa, falando mal dos baianos, falando baianada para tudo, se arrependa. Se arrependa, vai tudo para a Bahia pedir água agora. Pedir água do Rio São Francisco. Esse aí sou eu, né? Depois pode cortar isso na gravação depois. Né? Então, é o Senhor, uma promessa de Deus para restituir-vos-ei o que foi roubado, o que foi saqueado, o que foi perdido. Se vocês clamar, eu vou restituir o que você perdeu em nome de Jesus. Restituir-vos-ei, vou restituir. E aí eu quero concluir essa mensagem para a gente orar. Tem um versículo em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, que é maravilhoso, que Paulo diz assim, em Deus você não tem o não e o sim, em Jesus você tem o sim. E diz assim, ora, nele sempre houve sim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Paulo diz, Jesus é o sim de Deus. Deus falou para você e para mim, eu não estou contra você, o meu filho está dizendo que Deus está a favor de você, que Deus está dizendo sim para você, Ele ama você, Ele morreu por você, Ele quer salvar você do seu pecado e de si mesmo e da condenação, mas Cristo é o sim. Deus ama você, Ele disse sim, e o sim de Deus se encarnou em Jesus Cristo, pagou os seus pecados na cruz, ressuscitou para lhe dar uma nova vida, para que as promessas de Deus se cumpram em Cristo Jesus, para que você viva na plenitude de Deus para você em Cristo Jesus, que é a imagem visível do Deus invisível. E Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está em nós em Cristo. Cristo se fez homem e levou o seu pecado para te dar salvação e a vida plena. Como é que a gente tem o sim sendo cheio de Jesus Cristo, vivendo em Cristo, vivendo com Ele, cheio dEle, para a glória dEle, deixando Cristo invadir a nossa vida. Aí o sim de Deus vai se manifestar, a promessa de Deus vai se cumprir, tudo que Deus tem vai se realizar em nossa vida, através de Jesus Cristo.
Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé?